Estou de volta para toda a nossa audiência para falar sobre a corrida para a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Pois é, hoje ele assinou um parecer e agora a aposentadoria está confirmada a partir de sexta-feira. Foram 12 anos do Barroso ocupando uma cadeira no STF. O anúncio da saída de Barroso foi feito na semana passada, aos 67 anos. Ele ainda poderia permanecer até 75, idade limite, prevista na Constituição. No final de setembro, Barroso passou a presidência do Supremo ao ministro Edson Fachin e, ao se despedir do tribunal, declarou que sentiu que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, disse ele, mas não tenho qualquer apego ao poder. Com o fim precoce da magistratura de Barroso, se abriu um espaço para que o presidente Lula faça uma terceira indicação ao STF. Antes, já haviam sido indicados e aprovados pelo Senado os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. Até agora, nomes como Jorge Messias, membro da Igreja Batista e atual advogado-geral da União, está entre os mais cotados para essa vaga. Além dele, também são mencionados Bruno Dantas, ministro do TCU, Vinícius de Carvalho, da CGU, e o senador Rodrigo Pacheco, do PSD. Mas entidades da sociedade civil têm pressionado o presidente Lula a indicar uma mulher. E quem entrou nessa campanha foi a cantora Anitta, que hoje fez postagens também referentes a essa campanha. A Anitta pediu para que o presidente Lula indique uma mulher para a vaga do Barroso. Ela postou aí nos stories um texto. Ali, vou chegar até mais pertinho aqui para ler. Um dos ministros do STF se aposentou. O presidente Lula terá que indicar um novo nome. Gostaria de tornar público um pedido para que seja uma mulher. Em 134 anos de história, o Supremo Tribunal Federal já teve 172 ministros. Entre eles, apenas 3 mulheres e nenhuma negra. Até o ano 2000, o Supremo jamais havia tido uma ministra. Hoje temos uma entre 11 homens. Tenho certeza de que existem mulheres qualificadas para o cargo no nosso país, onde a maioria da população é mulher. Compartilho com toda esperança. Anitta está esperando muito, Dani, para essa indicação? Quer dizer, está muito esperançosa? Uma parte da esquerda ingressou com muita força nesse pedido para fazer ali uma indicação de uma mulher ou de uma mulher negra ou de um negro para o Supremo Tribunal Federal, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez acenos, né, nas suas passagens anteriores. O Couto vai poder trazer esse relato muito mais detalhado do que eu. Em seus governos 1 e 2, Lula adotava um rito diferente, ele praticamente não conhecia os ministros que indicava para o Supremo Tribunal Federal. Foi o caso de Joaquim Barbosa, por exemplo. Isso depois acabou se mostrando. O Lula, eu estava conversando com um integrante do Supremo essa semana, e ele falando sobre como a situação está complexa, né? Porque você tem o candidato que seria o candidato mais forte hoje, por ser uma pessoa que o Lula conhece muito bem, que é o Jorge Messias, advogado-geral da União, mas existe uma pressão política e, inclusive, uma torcida dentro do próprio Supremo que o presidente escolha o senador Rodrigo Pacheco. Ainda uma terceira opção seria o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que também seria mais palatável ali para o Senado Federal, para a política, que está fazendo campanha mesmo aberta para o senador Rodrigo Pacheco. E esse ministro, analisando esse cerco, digamos assim, né, disse o problema é que o Lula hoje é um Lula que foi condenado pelos ministros que o PT colocou no Supremo Tribunal Federal. Não é condenado, né? O Supremo, na hora de avaliar ali o que havia aparecido, mas ele foi preso porque teve um habeas corpus rejeitado pelos ministros que o PT colocou dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso, de novo, quando eu falo aqui, né, que o Lula que toma essa decisão hoje é um Lula que passou 580 dias preso, esse ministro conseguiu de forma mais elegante sintetizar. Hoje, os aliados acham muito pouco provável que o Lula escolha de novo alguém que ele simplesmente não conhece ou não tem profundo entendimento sobre como toca o seu trabalho para o Supremo Tribunal Federal. Simplesmente por isso. Então, mas a própria esquerda entrou mesmo nesse pedido. Agora, foi infrutífero quando, inclusive, ele estava colocando alguém na vaga deixada por uma mulher. A vaga era da ministra Rosa Weber e entrou Cristiano Zanin. Verdade. Couto, e essas indicações do presidente Lula até aqui?
Não, a Daniela tem toda a razão no que ela está falando. O Lula, ele apanhou muito dos ministros que ele nomeou, ele e a Dilma, né? E é claro que isso interfere numa escolha. Está na cara que ele vai nomear o Jorge Messias, que está mais próximo dele, é um cara muito preparado, que tem um belo do currículo, e é da confiança do Lula. Eu acho legal a Anitta e outros artistas se manifestarem, pedindo mulher, negro. A sociedade tem todo o direito de fazer isso. Agora, essa é uma prerrogativa do presidente da República. São 11 ministros e realmente é absurdo que só tenha uma mulher e nenhum negro, né? Mas não é numa nomeação agora que você vai consertar isso, que é um problema que vem há mais de 100 anos, aí desde que existe o Supremo, né? E o Lula tem toda a razão de procurar se proteger, não de colocar alguém que votar sempre a favor dele e do governo e tal, mas que impeça coisas como as que aconteceram no episódio da prisão do Lula, que depois se revelou tudo uma grande farsa, né? E agora ele tá escaldado. O Lula do terceiro governo é diferente dos primeiros mandatos. Eu me lembro que no primeiro mandato o Lula não conhecia, não tinha um conhecimento para ele escolher pessoalmente os ministros, né? Então ele dependia de terceiros. E esses terceiros, às vezes, informavam muito mal, né? Como a gente viu, tanto com Lula como com a Dilma, na nomeação de alguns ministros, alguns que estão aí até hoje, né? Então, eu consigo entender perfeitamente isso. E o que eu sei é que o Lula, do jeito que ele é, quanto mais pressionar, pior. Ele é muito cioso da autoridade dele e do poder que ele tem, para não se deixar influenciar de maneira alguma nisso. Você, Letícia? Perder tempo. Diego, então, e o que eu tenho ouvido também o Lula, de fato, ele está fazendo essas nomeações, né, o Zanin, Flávio Dino, são da cota pessoal, das pessoas de confiança do Lula, mas isso difere de Lula 1 e 2, difere da Dilma, mas isso já era a maneira como outros presidentes faziam nomeações. Então, Michel Temer escolheu uma pessoa de confiança, que era o então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, por causa de um episódio que o Temer já tinha confiança no Moraes quando ele era secretário de Segurança em São Paulo. Que o Jair Bolsonaro fez 2 escolhas, as 2 também por questões pessoais. O Fernando Henrique, lá atrás, nomeou o Nelson Jobim, que era ministro da Justiça, quadro histórico do PSDB. O Collor indicou o primo dele, que era o Marco Aurélio Melo. Sarney indicou uma pessoa próxima de confiança, que era o Celso de Mello. Outra indicação do Fernando Henrique foi o Gilmar Mendes, que era o AGU dele, assim como o Messias é a AGU do Lula. Então, que isso, de fato, difere das indicações, essa busca pelo nome de confiança, e aí a gente não vê uma mulher neste cenário que está colocado agora, no momento, nas conversas que a gente tem tido, porque são 3 homens que estão ali, 2 principalmente entre os mais cotados, e o Messias, de fato, como o que lidera a corrida, porque são pessoas, o Messias é uma pessoa de confiança do Lula, do PT, da Dilma, e que esse fator de confiança é essencial hoje em dia, para como virou, inclusive para a arena política que o Supremo se tornou, como a gente estava colocando agora, essas questões que transpassam do Congresso para o Supremo, que o Supremo ele tem que decidir sobre muitas questões que os legisladores não decidem, com esse ingrediente de mensalão, de lava-jato, que o clima mudou e que essa confiança, de fato, é um fator essencial. E também todo mundo, nas conversas que eu tenho, sempre lembra da relação do Lula com o Dias Toffoli, que era uma pessoa de confiança do presidente, mas que em 2019, quando o Lula estava preso, não autorizou o Lula a ir no enterro do irmão dele. Então, são muitos componentes ali, e a aposta, no geral, em Brasília, é que o Messias desponta disparado, justamente por ser a essência dessa confiança, Diego. Boa, Letícia, eu estou dando aqui uma olhada no nosso site, tem uma apuração da Dani sobre aquele corte, né, de vagas, de indicações, de indicados do Centrão para cargos. Dani, você apurou que com indicados poupados, o Arthur Lira agiu para frear uma tesourada do governo no Centrão. Como é que foi essa ação do ex-presidente da Câmara? Telefonou para a Gleisi, ele ligou para a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais e falou:
Gleise, olha, tem que tomar cuidado, fazer um corte, assim, bem estratégico, porque senão o que está ruim pode piorar. Basicamente foi isso o que o ministro disse, né. Ele deu desculpa, ministro não, o ex-presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse, né, porque, ele não apareceu para votar a medida provisória 1303. De onde nasceu essa apuração? Eu estou tentando entender até onde o corte de cargos, né, o Fábio Zanini, do painel da Folha, havia dado na sexta-feira a lista dos cargos que já estavam certos de serem tesourados, e eu queria tentar avançar. Então, fui procurar com uma fonte do Palácio do Planalto e falei: e aí, vocês vão mexer no Lira, como disse o líder do governo, José Guimarães? Aí ele: não, no Lira não. Eu falei: uai, como não? Ele: não, o Lira não apareceu para votar. Então, veja, a abstenção foi perdoada, mas quem votou para derrubar a MP, não. Então, ciente disso, Lira disse para a Gleisi: olha, veja bem, cuidado para não acabar rompendo pontes de maneira drástica e irreversível com alguém que, num projeto de matéria econômica lá atrás, já ajudou e que pode voltar se a conversa continuar boa. Ele defendeu que não se corte na ligação com a Gleisi, pela cúpula, como aconteceu. Tiraram uma vice-presidência da Caixa, que era do PP, tiraram uma vice-presidência da Caixa, que era do PL, né? E ele falou: se puder não ir pela cabeça, faz um corte linear na base, ou seja, cargos de menor monta, cargos menos importantes na máquina da administração federal, para dar um aviso. E aí, se continuar traindo, depois você corta mesmo, porque pode ser que o governo já está com uma situação difícil aqui na Câmara, vai acabar ficando pior. E aí, segundo eu apurei, ele tem usado um exemplo muito interessante. Ele disse assim: não, é a mesma coisa você pegar um menor infrator ou alguém que cometeu um crime de pequeno poder ofensivo e jogar numa cadeia que é dominada pelo crime organizado. Você não recupera a pessoa, você perde de vez. Então, foi nessa analogia, nesse espírito, que ele tentou conter ali a sanha do governo de punir os traidores, digamos assim, né? Quem o governo entendeu que, tendo cargo, deveria votar com ele e votou contra a medida que a Fazenda considerava importante. Esse é o bastidor, Diego. Bastidor, sempre é bom saber o bastidor da notícia. A Dani sempre traz essas curiosidades, detalhes, né, que tornam a notícia mais saborosa. Fala, Cocho. Deixa eu pedir um bastidor agora da Letícia, que é o seguinte: está todo mundo falando aí em Brasília, né, que o Lula deve nomear logo o novo ministro, inclusive para evitar todas essas pressões em cima dele e do Messias. Pelas informações que você tem, qual é a possibilidade do Lula nomear essa semana o novo ministro? Porque esse Jorge Messias é tão favorito, é 100% favorito, que não tem cabimento ficar esperando ele resolver logo isso, para evitar mais problemas para ele e para o novo ministro. O que você sabe sobre isso, Letícia? Tem uma torcida grande, acho que a gente sempre tem que ir pelo caminho da torcida, né, das apostas, do que tem da expectativa. Existe uma expectativa grande de que ele nomeie logo, principalmente o pessoal do PT ali, do pessoal muito influente com Lula. Mas a questão é, depois da nomeação, existe também o trâmite para a sabatina dele, né? Então, o presidente indica a pessoa e ela tem que ser sabatinada pelo Senado. E isso tudo precisa ser costurado antes também, para evitar um estresse. A gente já viu o presidente da CCJ do Senado falando que vai, assim que o Lula indicar, que ele vai pautar logo essa sabatina. Mas isso tudo precisa ser sempre azeitado. O Lula estava viajando, voltou hoje, vai conversar com todo mundo. O ministro Barroso só fica até sexta-feira no gabinete, trabalhando, já decidiu, já assinou a aposentadoria ali. E, de fato, o clima vai ser algo logo, tal, vai ser algo rápido. Mas o Lula precisa conversar com as pessoas que mandam, porque não dá para você fazer um processo atropelado e depois... Lembra que na nomeação do Jair Bolsonaro quando ele nomeou o André Mendonça, demorou um tempão para a sabatina ser marcada. E o André Mendonça ficou fazendo périplo nos gabinetes dos ministros, ficou sozinho ali. Então, tem que ter um outro... Tem que azeitar o ambiente e fazer essas conversas, direcionar esse caminho do indicado pelo Senado, azeitar tudo. O que tem gente aqui em Brasília que aponta é, de fato, se o Davi Alcolumbre chegar ali impondo o nome do Pacheco, aí fica difícil
Mas, no geral, o que a gente ouve é, não, isso o caminho não é por aí. O caminho que está colocado no momento é a tendência do Lula indicar o Messias, mas primeiro preparando o terreno para a sabatina.